Olá, como vai? Na nossa última aula, nós conversamos sobre os fatores de risco e de proteção para o uso de drogas. Você se lembra? Eles podem ser individuais, familiares ou sociais. Hoje vamos falar um pouco sobre o aspecto biológico, como o álcool, o cigarro e outras substâncias que causam dependência atuam no sistema nervoso. Circuitos poderosos entram em ação no cérebro quando acontece o consumo de drogas. E são esses mecanismos que tornam o uso delas ao mesmo tempo tão prazeroso e tão perigoso. Na sua opinião, por que uma pessoa começa a fazer uso de drogas? Para mim é falta de estrutura familiar. São os desafios da vida que as pessoas não conseguem superar, são as influências de amigos. Falta de oportunidades que hoje em dia as pessoas não têm. Desentendimento de família, falta de dinheiro. Esse é um engano muito comum, pensar que as pessoas decidem usar drogas porque estão com um problema ou para aliviar alguma dor. Na verdade, a maioria dos usuários busca diversão e está motivada simplesmente pelo prazer. As drogas agem no cérebro no mesmo lugar que determina o desejo sexual, a fome e a sede. Vontades que, quando saciadas, geram um grande bem-estar. O prazer é imenso, realmente, de comer. Uma recompensa, uma coisa muito boa. Para mim, a água é tudo de bom, então é uma sensação de frescor. É uma sensação de prazer muito grande. Felicidade. Chega a ser. É esse tipo de felicidade que move o mecanismo de recompensa. No caso das drogas, o prazer gerado desencadeia uma vontade de repetir o uso. Além disso, acontece a liberação de uma substância pelo cérebro chamada dopamina. Ela provoca uma sensação agradável que os amantes do chocolate conhecem bem. É um prazer comer chocolate. Dá um bem-estar muito grande. É um prazer assim quase divino, assim. Aquela coisa que você tá matando à vontade, aquela coisa... Nossa, eu precisava de um pedaço de chocolate. Esses sintomas são comuns a todas as drogas de abuso, ou seja, que criam dependência. Porém, há efeitos que são típicos de cada substância. A maconha provoca uma sensação inicial de euforia e relaxamento. Os sentidos ficam mais aguçados e a percepção de tempo e espaço muda. Tem aquela brincadeira que o pessoal fala, vou fazer uma viagem quando usa maconha. É justamente isso. Porque se o efeito dura 2 a 3 horas, no entendimento dele não demorou 2, 3 horas, demorou muito mais tempo. Porque o efeito parece, 1 minuto parece horas. Essa experiência era considerada divina por culturas primitivas que descobriram a planta. As referências mais antigas são a Índia. Da Índia, né, ela se desloca em relação à Europa Oriental. E, por outro lado, pelo Oceano Índico, chegando até a África. A maconha, ela vem junto com o tráfico de escravos. Na década de 60, ela se tornou popular com o movimento hippie, que protestava contra o materialismo e a competitividade das sociedades industriais. Já a cocaína começou a ser usada há milhares de anos em rituais religiosos de grupos indígenas do Peru e da Bolívia. Esse padrão de consumo que a gente vai assistir se generalizar aí no século XIX é uma invenção europeia de um médico e químico alemão. Assim, surgiu a cocaína em pó, que é aspirada pelo nariz ou diluída e injetada na corrente sanguínea. Ela deixa o usuário ligado, sem sono e sem apetite. Você sabia que a cocaína e o crack são a mesma droga? O crack é fruto de uma série de experiências de fazer sínteses, vamos dizer assim, baratas da cocaína para ampliar o mercado. O crack é apresentado em forma de pedra e, ao entrar em contato com o fogo, produz uma fumaça que é aspirada pelo usuário. Uma forma de consumo que aumenta as chances de dependência. O indivíduo que está usando a cocaína venosa, ele nem acabou de injetar e já está tendo efeito. Quando ele utiliza o crack, ele vai demorar um pouco mais de tempo. Só que o crack tem uma particularidade que depois de cerca de 10, 15 minutos, o efeito já acabou. Então, embora mais rápido, ele precisa de uma nova dose. E chega a um determinado ponto, o indivíduo utiliza a droga não é para o prazer, o indivíduo utiliza a droga pela necessidade. Porque se ele não usar a droga, o organismo dele vai reclamar realmente. Essa queixa do organismo é a conhecida crise de abstinência. Quem tenta deixar o cigarro, por exemplo, experimenta uma disputa contra a vontade do próprio corpo. Não é fácil, a gente fica muito nervosa, muito tensa. Ansioso, tenso, né? Inquieto também, você fica muito inquieto, né? É muita ansiedade. A sensação era que sempre tá faltando alguma coisa.
Pois é, a abstinência do fumante é uma das mais difíceis de vencer. Nós vamos falar mais detalhadamente sobre a nicotina na aula 6. E na reportagem você viu os efeitos e um pouco da história também da maconha, da cocaína e do crack. Mas no ambiente virtual de aprendizagem, você encontra informações sobre várias outras substâncias que criam dependência, como a heroína, o LSD e o êxtase. É só acessar www.portalminasaude.com.br para assistir a aula interativa e ter acesso aos conteúdos de leitura complementar. E para conversar conosco aqui no estúdio está um psiquiatra, Alexandre Aguiar Ferreira, que é mestre em neurociência, professor da Faculdade de Ciências Médicas e coordenador de enfermarias do Instituto Raul Soares, que atende usuários e dependentes de drogas aqui em Belo Horizonte, e a psicóloga Paula de Paula, que é doutora em psicologia social e professora da PUC Minas. Gente, muito obrigada a vocês por terem vindo. Eu queria, em primeiro lugar, que vocês ajudassem a gente a entender melhor esse mecanismo de recompensa que a gente viu um pouquinho aí na reportagem. Isso, doutor Alexandre, é uma resposta dos neurônios mesmo? É uma mensagem que a nossa célula lá do cérebro manda? Na verdade, quando a pessoa ingere, né, uma dessas substâncias chamadas psicoativas, elas parecem ter como via final uma via, né, dentro do nosso cérebro chamada via mesolímbica dopaminérgica. Essa via mesolímbica dopaminérgica está associada, né, quando ativada, ela está associada à produção de euforia, de sensação de prazer, né, na pessoa. E ela pode ser, vamos dizer assim, ativada naturalmente, como a gente viu na reportagem, né, por alguns tipos de situação, de práticas do cotidiano, como ingerir algum alimento que causa prazer, como praticar uma atividade física, enfim, tudo aquilo que gera prazer para o organismo parece que tem como mecanismo neurobiológico a ativação dessa via. E o que acontece com as drogas, com as substâncias psicoativas, é que elas são, na verdade, uma forma artificial de se atingir essa via dopaminérgica, esse sistema de recompensa. Então, quando o indivíduo faz uso de uma droga, por exemplo, a gente citou aqui o exemplo da cocaína e do crack, né? Na verdade, a cocaína é a substância psicoativa do crack, né? Como ficou bem claro na reportagem, a ativação direta dessa via mesolímbica dopaminérgica, produzindo então uma sensação de intensa euforia, de imenso prazer no usuário. Então, quando a gente fala que uma droga psicoativa ativa esse sistema de recompensa, é sim uma ação, né, dessa droga nesse local do cérebro associado a essa sensação de prazer intenso. Doutora Paula, então, quer dizer, a relação das drogas começa com uma relação de prazer, né? Ao contrário do que muita gente pensa, que a relação das drogas começa num momento de tristeza, ela começa numa relação de prazer, inclusive neurológica. Mesmo que ela esteja associada a algum desprazer, não é? A droga vem como um objeto que falta a completude desse sujeito. Vou falar do ponto de vista psicológico, né? A gente pode entender que o corpo humano sempre funcionou dessa forma, como o doutor explica, desde que ele é humano, desde que, enfim... A gente poderia se perguntar por que então as drogas do prazer, essas drogas do abuso, ficam cada vez mais, vamos dizer, sendo usadas ou sendo desejadas. Nós temos na contemporaneidade, não é, todo um incentivo ao gozo, a não frustração, a não, vamos dizer, repressão. Nós tivemos uma sociedade muito de repressão, muito de, vamos dizer, negação das coisas que dão prazer. E a gente passou a ter uma sociedade que incentiva o prazer, que incentiva a realização. E temos tudo do ponto de vista tecnológico para que isso seja bem rápido. Então, a gente tem tudo rápido, tudo à mão, não é? Então, assim, a digitalização do mundo, a globalização da informação, tudo isso, né, o tempo real que você tem, né, no uso da internet, isso tudo é, de alguma forma, um incentivo para que a gente busque prazer cada vez mais intenso e cada vez mais rápido.
e também que a gente suporte muito pouco o desprazer. Se nós já tivemos, não é, ter que conviver com o tempo, que é mandar uma carta, esperar, né, a carta chegar há muito tempo, a gente teria que domar nossa ansiedade, a gente teria... Hoje nós temos tudo para não precisar fazer isso. Né? Então, eu acho que a droga entra nisso também. Quer dizer, o cérebro funciona dessa forma, sim. Mas por que nós hoje buscamos tanto? Por que a gente não admite não usar a droga? Quer dizer, ela está disponível, por que não usar? Né? Então, eu acho que há um incentivo do ponto de vista sociológico a tudo que dá prazer. Ninguém consegue mais imaginar que o prazer está à nossa mão e que a gente vai deixar de utilizá-lo. Pode né? negar. Claro, né? A gente Recusar. pode negar, mas é como se isso fosse o contrário do que a gente recebe de incentivo pela nossa época, pela nossa contemporaneidade. Agora, esse prazer é o primeiro momento, né? Até mesmo para o funcionamento cerebral, doutora Alexandra. Primeiro, o momento de relação com a droga é um momento de prazer. Um segundo momento já é a falta que aquela droga faz. Quer dizer, Exato. eu já quero usar a droga para acabar com um desprazer. São dois momentos de relacionamento Exato. com a droga. É importante a gente entender, né, que quando a pessoa faz uso de uma substância, essa ação prazerosa, ela vem junto de outras, vamos dizer assim, de outros sintomas, né, junto com a sensação de prazer, que são prejudiciais ao organismo. Então, vamos pensar que dependendo da dose que uma pessoa utiliza, né, de uma determinada substância, como a gente está usando aqui o exemplo do crack, o que acontece? Quando a gente tem um momento inicial, ou seja, o início do uso ali, ele é prazeroso, mas se o sujeito utiliza uma dose excessiva, ele pode ter sinais e sintomas que a gente chama de descarga noradrenérgica, né, com elevação de pressão arterial, arritmias cardíacas potencialmente fatais, né, são as que overdoses. podem, exatamente, no caso de uma intoxicação aguda, né, então assim, às vezes o sujeito nem é dependente, mas faz uso uma vez da substância, tem aquela sensação de prazer, de euforia, mas também, se ele passar um pouco do ponto, ele pode ter repercussões clínicas graves, né? E, é importante, então, a gente ressaltar também que quando o sujeito, então, a gente falou aqui de uma intoxicação aguda, se ele repete essa autoadministração da droga, ou seja, se ele faz essa intoxicação repetidas vezes, ele pode, vamos dizer assim, criar no mecanismo dele aquilo que chama de síndrome de dependência de uma determinada substância. O organismo, ele vai se adaptar, não é isso? Exato. É isso que é o processo de neuroadaptação? O organismo se adapta, né? Ele se acostuma com aquilo. Exatamente. Uma coisa é a intoxicação aguda, né? O sujeito fez uso de uma determinada substância, por um tempo ele interrompe o uso daquilo e, né, vai ter repercussões do uso naquele momento. Mas se ele todo dia faz a autoadministração daquela droga, ele vai criar isso que você está dizendo, um mecanismo de neuroadaptação, e quando esse mecanismo se instala, a gente vai discutir isso talvez, acho que no próximo bloco, né, a questão dos critérios para se definir se uma pessoa já é ou não dependente. Ele cria, então, no organismo o processo de neuroadaptação, que é muitas vezes difícil dele sair, né? Uma vez que ele tenta tratar ou tenta interromper o uso da droga, se já está instalado essa neuroadaptação, ele vai ter o que a gente chama de crise de abstinência, que é uma sensação muito desagradável, podendo vir também com diversos outros sintomas também de manifestação clínica, né, potencialmente até fatais, e que muitas vezes dificulta, então, o processo de tratamento desse paciente. Olha, gente, lembrando, vou deixar a doutora Paula responder. Se você tem alguma pergunta para fazer sobre esse assunto, você pode ligar para a gente agora ou mandar um e-mail e participar do nosso papo aqui no estúdio. Mas então, continua, doutora Paula. Dois momentos do ponto de vista cerebral, mas também dois momentos do ponto de vista psicológico, porque aí não é nem o neurônio que se acostumou, mas a própria pessoa adquire um hábito, né, de fazer uso das drogas. Eu acho que todo mundo deveria pensar nas consequências, porque até os remédios, que são drogas, né, que vão ser utilizadas para o bem, eles têm efeitos colaterais,
quem usa droga precisa saber que existem efeitos colaterais. É que muita gente pensa que faz o cálculo do pagamento desses efeitos, ou seja, pondo na balança, o efeito prazeroso será maior do que o meu desprazer. Então, como eu estou bancando isso, eu estou pagando isso, eu estou em busca disso, eu desconsidero, não é, o pagamento. E eu acho que as pessoas deveriam pensar que o pagamento escapa a capacidade desse cálculo, porque todo mundo que usa droga se sente não só potente no usá-la, mas também potente por controlar, por exemplo. Quando eu vou usar só hoje, enfim, o usuário acha que vai dominar, porque essa é a impressão subjetiva. Ele não calcula, porque ele não é capaz de calcular, os efeitos cerebrais. Porque ele pode ser capturado por alguma coisa que ele nunca fez o cálculo. Ele faz do ponto de vista psicológico, mas o corpo dele, ele não domina, porque o corpo é um outro de nós. E são esses circuitos muito poderosos, né? O corpo é outro de nós, a gente não domina o corpo. Bobagem a gente pensar, eu vou fazer isso e eu vou dominar o meu corpo, eu vou dominar o que eu sinto, seja com chocolate, com o uso da academia, né? A gente não domina, então a gente pode perder condição dessa ilusão de domínio com o uso da droga. E a pessoa não tem isso de princípio. Então, eu penso assim, muita gente diz assim, não, eu vou pagar o preço. Eu quero tanto esse prazer que eu pago o preço pelos efeitos colaterais. Só que isso que a pessoa faz é pura ilusão de que ela domina o próprio corpo. Ela não consegue calcular o preço. Não, ninguém consegue calcular nem só o preço, nem o efeito que isso vai causar, independente da decisão, do consentimento dela. A droga age para além do consentimento da pessoa. Então, eu penso que as pessoas deviam entender um pouco isso, que elas não são tão poderosas assim em relação ao que elas vão sentir ou dominar com o corpo. Nós vamos conversar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Agora nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos para aprender também sobre o diagnóstico de consumo de drogas, como diferenciar o uso nocivo da dependência. E você vai conhecer instrumentos de prevenção desenvolvidos pela Organização Mundial de Saúde. Já, já. Você que trabalha em escolas, unidades de saúde, sistema penitenciário ou centros de assistência social, muitas vezes se depara com algum usuário de álcool ou de outras drogas. Mas como saber se aquela pessoa está fazendo uso nocivo da substância ou até mesmo se ela se tornou um dependente? Agora nós vamos conhecer algumas formas de diagnósticos. São instrumentos que ajudam a identificar o problema ainda no princípio, aliados da prevenção. O sucesso de qualquer tratamento depende de um bom diagnóstico. No caso das drogas, também é assim. Para fazer um planejamento terapêutico, é preciso saber com certeza se a pessoa é usuária ou dependente. Para ajudar os profissionais da saúde, existem livros como este, que você já deve ter visto em algum consultório médico. Ele traz a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, também conhecida como CID. Nela estão descritos os tipos de transtornos mentais provocados pelas drogas. Aqui também se encontram os critérios para diferenciar dependência química de uso nocivo. Uso nocivo é o exagero no consumo de drogas, mesmo que seja só de vez em quando. O usuário sofre danos à saúde e na vida pessoal, familiar ou profissional. Já a dependência química é o consumo compulsivo de uma substância em doses cada vez maiores. A pessoa sofre com a falta da droga, apresentando sintomas da chamada síndrome da abstinência. O diagnóstico desses problemas deve ser feito, de preferência, ainda na atenção primária à saúde. Por isso, na cidade de Cataguases, na Zona da Mata, os profissionais do Programa de Saúde da Família estão indo às ruas para descobrir quem pode sofrer as consequências do uso frequente do álcool, do tabaco e de outras drogas. Oi, bom dia, tudo bom, Penha? A gente veio fazer a nossa visita mensal e a gente gostaria também de colher alguns dados.
Além das visitas às casas, funcionários de postos e de centros de assistência social estão sendo treinados por especialistas da Universidade Federal de Juiz de Fora para aplicar um questionário criado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, chamado ASSIST. A sigla em inglês significa teste de triagem de fumo, álcool e substância de envolvimento. São 8 questões que apontam o tipo de uso que uma pessoa faz das drogas. O grande desafio, eu acredito, da UFJF seja fortalecer no agente comunitário, no profissional, como aqui no CREAS, né, o psicólogo, o assistente social, o aplicador desse questionário, essa tranquilidade, né, de que essa abordagem deve ser natural, né, como um atendimento normal, e tranquilizar também esse usuário de que essa abordagem vai servir para poder tratá-lo, para colaborar com a saúde dele de uma maneira ou de outra, preventivamente ou já numa intervenção que impossibilite a necessidade dele chegar ao nível de uma internação, que é um grande dificultador que a gente tem na região. Com a aplicação do ASSIST, nós esperamos que eles cheguem mais rápido, sejam abordados mais rápido e possam se engajar no tratamento mais rapidamente do que se esse instrumento não estivesse sendo aplicado. O que, né, gera um índice de reabilitação maior, já que mais pessoas serão abordadas e mais precocemente. Então, nossa expectativa é que esse índice seja maior do que já existe hoje, quando a dependência já se instalou, e aí a gente tem um trabalho mais complexo a ser feito. Para avaliar especificamente o uso que se faz do álcool, a OMS desenvolveu um outro questionário, chamado Audit. Para cada resposta, uma pontuação. A soma final indica o nível de problemas que o entrevistado pode enfrentar. Se o resultado varia de 0 a 7 pontos, o consumo é de baixo risco. De 8 a 15 pontos, consumo de risco. O uso nocivo é diagnosticado pelo resultado, que vai de 16 a 19 pontos, e a dependência acima de 20 pontos. Números que precisam sair do papel e se transformar em ações o mais cedo possível. Eu costumo fazer uma analogia. Igual se você pega, por exemplo, uma pirâmide, né? Na base da pirâmide é a base mais larga, né? Se encontra a maior parte das pessoas. Na pontinha lá em cima a base é menor, se encontra um número menor de pessoas. Se você intervém aqui no meio, né? A chance dessa pessoa não chegar lá em cima vai ser grande. Então, a prevenção ela tem essa função. Pois é, prevenção é a nossa palavra-chave, porque agir antes é mais eficaz, é mais barato. Doutor Alexandre, esses questionários criados aí pela Organização Mundial de Saúde, ASSIST e Audit, um professor, um agente de saúde, uma pessoa que estiver interessada em fazer esse rastreamento ali no local de atuação deles, eles podem aplicar esse questionário? Então, Érica, na verdade, esses questionários têm exatamente essa finalidade, né? São questionários criados pela OMS com o objetivo de se fazer uma triagem, né? O que essa triagem pode identificar na comunidade, de forma geral? Tanto em escolas quanto em ambientes clínicos, né? Ela pode identificar o grau de problema que aquela pessoa está tendo com determinada substância. No caso do ASSIST para álcool e as outras drogas, e no caso do Audit especificamente para o álcool, né? Então o objetivo é exatamente esse, assim, a partir da aplicação de uma escala, né, você tem um direcionamento para o grau, né, de problema apresentado para essa pessoa. Porque existem, doutor Alexandre, aquelas pessoas que, a olho nu, né, que é claro para todo mundo, que tem um problema com droga ou com bebida. A intenção de fazer esse tipo de questionário é exatamente identificar aquelas pessoas que ainda não chegaram num ponto de uso abusivo, de uso nocivo, identificar antes. Exato, quer dizer, ele pode identificar tanto essa pessoa que ainda está ali no início do problema e fazer uma intervenção, seria uma estratégia até de prevenção, né, para que ela não evolua para a dependência. Ela pode detectar o sujeito, como foi mostrado ali que já está fazendo uso nocivo daquela substância, né, que vai exigir uma internação um pouco diferenciada, já daquele que está tendo um problema mais leve, né, e ele pode já detectar o dependente,
né? Essas escalas foram feitas com base nos critérios utilizados para detecção de dependência. Então, ele pode também identificar. A partir do que aponta essa escala, a gente vai fazer um direcionamento do cuidado que aquele paciente vai exigir. O interessante é exatamente isso, é você pegar o paciente ainda naquele ponto, num grau leve, vamos dizer assim, de problemas com o uso da substância para que isso não evolua. O nosso objetivo é esse, né? Pegar a pessoa com esse grau que seria ainda leve. Exato. Doutora Paula, assim, identificada uma comunidade, um grupo que está fazendo esse uso, que é frequente, pode vir a ser nocivo, qual deve ser a abordagem? Pois do ponto de vista da psicologia, não é? Esse tipo de instrumento, ele serve muito para as estatísticas, para as identificações, mas para nós da psicologia, ele deveria ser o início de conversa. Né? Ele deveria ser um álibi para que a gente pudesse abordar a pessoa, porque essa mania que a gente tem de pegar a pessoa e cuidar dela e dar a ela o que ela precisa, não é? Assim, então a gente vai identificar e vamos saber como prevenir, isso não funciona. Na medida que a pessoa tem que dar o seu consentimento, ela precisa estar fisgada com aquilo que você oferece. Ou seja, toda dificuldade no tratamento, não é que a prevenção, ela precisa também encontrar uma possibilidade de vínculo com aquela pessoa para que ela querer tratar. Talvez o questionário seja esse primeiro contato. Eu acho que sim. Se for só para a gente ser pesquisador e levantar dados e ficar conhecendo a comunidade, nossa, mas a gente vai saber tudo o que precisa, a gente monta serviço e ninguém vai. Eles continuam morrendo lá. Então, eu acho assim, é importante? Lógico que é. Mas eu penso que ele é, para mim, um álibi para começo de conversa e para a abordagem das pessoas que forem identificadas. Pois é. A senhora mesma falou do passo seguinte. Identificou o grupo, montar um serviço. Como é que seria esse montar o serviço? Qual que é a abordagem que a gente tem que fazer com essas pessoas? Criar grupos? Eu concordo com o que a doutora Paula disse, né? Eu acho que essas escalas, esses testes são, na verdade, como a gente apontou, um mecanismo de triagem. A partir da identificação disso, a gente tem que ir para a clínica de cada um, né? Cada paciente ali vai ter as suas características, né? Que precisam ser abordadas particularmente. E aí eu acho que entra a continuidade do processo. Concordo com a doutora Paula. Não adianta a gente fazer só levantamentos estatísticos, detectar, na minha comunidade, tantas pessoas estão com um grau leve de problemas com álcool, outras com uso nocivo, se a gente não tiver a sequência disso. E o que funciona, né? Então, para dar sequência? Vamos dar ideias para o pessoal que está lá nos postos de saúde, nas escolas. O que funciona? Eu gosto muito dessa conversa, né? Mas assim, porque eu acho que é tudo, e o programa, e o próprio Alexandre está concordando, que essas coisas são multifatoriais, quer dizer, você vai oferecer um trabalho, você pode até psiquiatrizar o problema, ou psicologizar o problema, mas ele é muito mais amplo, porque que comunidade é aquela, que droga que ele tem acesso, porque quem morre mais são os pobres, então isso, né, com o uso da droga. Em relação à quantidade de pessoas que morrem com droga. Então eu penso assim, a característica da comunidade, como que vai ser a abordagem dessas pessoas, não é? Como que as pessoas deveriam estar preparadas nesses serviços para poder estar oferecendo alguma coisa, né? E aí eu acho que também a educação tem sim, né, toda uma prevenção que é educativa, mas você vai precisar de pôr as pessoas para falar. Se isso, o serviço achar que é em grupo, se é em oficinas, quer dizer, as metodologias precisam ser discutidas também com a característica das comunidades. Eu acho que a gente não pode ter um padrão, uma receita, uma cartilha que vá funcionar para todas as comunidades ou que vai funcionar para as pessoas que usam determinadas, né, se é álcool, outras drogas. Mas eu penso que a gente tem que ter essa abertura para entender que o sujeito que sofre dessas coisas, primeiro precisa saber que sofre e depois ele precisa estar, vamos dizer, fisgado para poder pedir e aceitar ajuda. Você não pode forçar o outro a se tratar, porque basta ele sair dali que ele
Né? Então, assim, até que ponto? Porque as pessoas também que estão desejosas de se curar vão recair, isso faz parte do tratamento. Né? A gente também não pode ficar, quem trabalha com isso, achando que quando a pessoa recai é porque ela não deu valor, ou ela não liga para você, para o seu sofrimento, para o seu investimento. As pessoas precisam estar preparadas para saber que o tratamento tem recaídas, que as pessoas próprias se desiludem quando elas próprias recaem. Ou seja, são coisas que quem trabalha com esse tipo de política ou tratamento precisa saber. Precisa lidar com essa frustração também, né? Sim. Acho que a grande questão, Érica, assim, né, que a gente tem levantado é que cada caso vai exigir uma estratégia motivacional diferente. Que é a abordagem moderna, né? Que é o estudo de caso. Exato. Né? A abordagem, cada caso vai exigir, então, essa estratégia motivacional diferenciada, de acordo com o local, de acordo com a estrutura familiar, né? E até de acordo com características da própria droga que aquele paciente está utilizando, né? Então, quer dizer, é difícil a gente pode tentar, de alguma forma, criar alguma diretriz, né, para esses casos, mas o que vai realmente fundamentar a decisão terapêutica é a particularidade de cada caso. Agora, o planejamento terapêutico depende de um diagnóstico que é importante ser feito. É lógico que vai ser feito por um grupo, mas é importante que as pessoas saibam que há sinais que diferenciam um usuário de um dependente. Sim. E isso muda muito todo o planejamento terapêutico, não é Exato. isso? Quais são esses sinais, assim, para as pessoas conseguirem tentar identificar? Olha, eu estou lidando com um usuário, né, que pode ser até um uso nocivo, ou estou lidando com um dependente? Certo. Na psiquiatria, a gente trabalha utilizando, né, os critérios diagnósticos que a gente tem, né, assim, eu acho que bem estabelecidos assim, lá pela Organização Mundial de Saúde. Né? Seriam, citar aqui rapidamente, são 6 critérios. O primeiro seria uma compulsão, ou seja, um desejo forte de utilizar aquela substância, sobre o qual muitas vezes o indivíduo, né, o paciente, não tem controle. A compulsão é característica do dependente? Do dependente. São, esses critérios que eu estou dizendo, são características da dependência, da síndrome de dependência por determinada substância. O segundo critério seria uma dificuldade em controlar o padrão de uso. O sujeito passa a não ter mais condição de estabelecer o início, o término do uso da substância, bem como o nível de consumo. Né? O terceiro critério seria o da tolerância. O indivíduo que vai ficando dependente, ele vai cada vez precisando de doses maiores da substância para atingir um efeito que ele antes obtinha com uma dose menor. Então, esse é um outro indício de que ele está ficando dependente. O quarto critério, a gente já disse aqui, é a abstinência. A abstinência é quando a cessação do uso, né, daquela substância, instala-se uma síndrome característica de cada droga, né, que vai depender, a gravidade da síndrome de abstinência depende da frequência com que o indivíduo vinha usando aquela substância e a quantidade com que ele vinha usando. Então, a abstinência é um outro sinal também da síndrome de abstinência, da síndrome de dependência. Dependência. Isso. E os outros 2 últimos critérios seriam o indivíduo abandonar outras atividades na qual ele tinha interesse em realizar em prol do uso da substância. Então, ele passa a gastar mais tempo utilizando a substância e deixa de executar outras tarefas do cotidiano que antigamente ele realizava. Esse é um outro, 5º critério. O 6º seria a persistência no uso, né? A gente discutiu isso aqui no primeiro bloco, apesar de perceber que aquilo está causando mal. Por que essa pessoa, mesmo sabendo, mesmo vendo que ela tem problemas de ordem física, psíquica e social, continua utilizando a substância? Esse é um outro critério para a dependência. Então, quando a gente tem estabelecido esse quadro, esses 6 critérios aí que eu apontei, essa pessoa muito provavelmente é sim um dependente da substância em questão. Tá, doutora Alexandre, doutora Paula, daqui a pouco a gente volta, vamos falar um pouquinho da abordagem terapêutica que precisa ser diferente, né? E no próximo bloco também nós vamos conversar um pouco sobre os inalantes e responder as perguntas enviadas para os nossos especialistas aqui no estúdio. Já, já.
O Brasil é o país do mundo em que mais se faz uso de solventes como drogas. Essas substâncias químicas de cheiro forte, quando inaladas, provocam alucinações, euforia e podem levar à morte. Os principais usuários são crianças e jovens. Crianças e adultos. À luz do dia, em uma rua da região hospitalar de Belo Horizonte, eles cheiram vários tipos de solventes. Loló, thinner, cola de sapateiro, gasolina e até produtos de uso doméstico, como esmalte e acetona, são utilizados como inalantes. Substâncias que, absorvidas nos pulmões e distribuídas pelo sangue, chegam rapidamente ao cérebro e provocam excitação, euforia e também confusão, visão embaralhada e sonolência. Os efeitos prejudiciais dessas drogas, normalmente elas deprimem o cérebro e pode levar a quadros como convulsão, por exemplo, e sintomas psicóticos, psiquiátricos, como delírios e alucinações e agressividade. Apesar de todos esses efeitos, o especialista explica que os inalantes não causam dependência. A gente não tem ainda muito claro uma dependência química de inalantes. A gente tem que essa busca das pessoas pelos efeitos que a substância produz, por exemplo, efeitos de euforia e alteração do desejo sexual. Foi em busca de sensações assim que esse rapaz começou a usar os solventes. Conheci uns companheiros, cara que vigiava carro, mais descolado que eu, né, mais vivido. E eles andavam de patins, um esporte que eu admiro muito, assim. Eles já usavam mais droga além de ser inalante. Aí eu quis entrar no mundo deles, né? Eu quis experimentar, eu vi tudo babando lá, viajando. Eu também queria fugir dos meus problemas, né? Aí eu experimentei. Aí eu já dei um passo para a destruição da minha vida, né? O thinner, ele é vendido para outras funções, né? O cola é vendido para outra finalidade, não é para a finalidade do inalar. Então existe ali uma perversão, vamos dizer assim, né, da função dele. E isso daí é o que a criança, o que o adolescente faz. Aquilo que não é droga, ele faz ser droga, para que ele possa alterar a sua consciência. Esta jovem chegou a ser presa por vender loló. Eu comecei a vender loló, então eu andava com bastante quantidade, até que um dia eu fui presa. E nesse momento que eu fui presa, isso me deu um despertar, assim, realmente, que não era ali que eu queria estar. Isso foi logo que eu tinha feito 16 anos. A estudante agora está recuperada e serve de exemplo para o rapaz em tratamento há 6 meses. Aos poucos eu estou começando a entender, assim, sabe? O que eu quero ser é o oposto de tudo que eu queria ser antes, quando eu usava droga. Eu quero ser sóbrio, eu quero ser uma pessoa compreensiva, sabe? Bom, e aproveitando aí o tema dos inalantes que provocam alucinações, vamos responder a pergunta da Ângela Aparecida da Silva, que é do município de Centralina, e perguntou o seguinte: se os usuários de drogas têm alucinações, então há risco deles causarem danos às pessoas próximas da família? Sim, na verdade, né, por exemplo, substâncias, como a gente estava dizendo, como o crack, né, que tem o potencial de ação nesse sistema dopaminérgico do cérebro, que está associado também à produção de alterações sensoperceptivas, né, delírios também, né, alterações de juízo. Isso pode, de certa forma, num momento da intoxicação, né, provocar comportamento agressivo. Né? E o que muitas vezes leva esses pacientes realmente a cometer alguns atos, né? Até atos assim, tidos como infrações mesmo penais, né? E muitas vezes secundário à ação da substância no cérebro, né? O que é uma outra consequência nociva muito grave, né, da dependência química, do abuso de substâncias. Pois é, só para pegar o gancho também da sua resposta das substâncias, a Juliana Graciela de Araújo, de Andrelândia, pergunta quais substâncias existem nas drogas para que a pessoa não consiga parar. A gente já explicou isso um pouquinho aqui no começo, mas vamos repetir essa história, que não é a mesma substância em todas as drogas. Exatamente. Cada droga tem um mecanismo de ação no cérebro, né?
A cocaína, por exemplo, ela atua diretamente lá nessa via dopaminérgica que que a gente comentou aqui no primeiro bloco, causando, vamos dizer assim, uma ação mais intensa da dopamina nessa via. Então, uma ação direta na via. Já o álcool parece ter uma ação indireta. Ele atua em outro mecanismo, né, de neurotransmissão dentro do cérebro, mas na via final vai também estar relacionado a essa ação de prazer, né, mediada por essa via dopaminérgica. Então, assim, é difícil dizer não há uma substância. Todas essas substâncias psicoativas parecem ter como via final essa via do prazer, né? O que leva, então, a pessoa a esse padrão de reforço, né, que a gente diz, essa tendência de auto-administrar a droga repetidas vezes, mesmo diante das consequências adversas. Aí é bom só para a gente repetir, o que são essas drogas reforçadoras, né? Drogas de reforço. Isso. Na verdade, esse conceito de reforço faz menção a essa tendência que cada droga tem de provocar na pessoa esse padrão de auto-administração repetidas vezes. Cada droga tem uma propriedade de reforço, né? Isso é parte do tratamento, ou seja, a característica da droga. A outra, como a doutora Paula já colocou aqui muito bem, seria da pessoa. Predisposições biológicas, psicológicas e sociais para esse envolvimento com a droga. Mas é importante a gente ressaltar aqui que cada substância tem essa sua característica reforçadora mais ou menos intensa. Interessante também a substância do solvente. Me chama muita atenção assim, de como que os adolescentes têm um namoro com isso. Pelo menos a posição do sujeito adolescente, né? Mesmo que você tenha mais idade. Mas assim, porque é algo que, vamos dizer, você não injeta, que você não bebe, não é? E é que o adolescente gosta muito dessa alteração da consciência, porque ele está fazendo muitas experiências e ele faz um namoro com a morte. Uma morte simbólica que é de dizer assim, olha, eu nego tudo isso que está aí, porque eu vou ser diferente de tudo isso. Ele está buscando identidade diferente da dos pais, ele está contestando tudo que está aí. Então, o adolescente tem uma tendência a fazer essas experiências exatamente por causa da posição do sujeito adolescente. Não só namora com a morte, mas ele também gosta de alteração de consciência. Ele está fazendo experiências. Esse é o grande risco, não é? Porque se você tem um adolescente que tem aí, né, tanto condições biológicas, mas também sociais, problemas com a família, isso pode virar, né, um objeto muito importante e ele pode fazer uma fixação nisso e pronto. Aí chegamos no lugar onde o Alexandre estava falando, né? Mas assim, eu gostaria de destacar como que o adolescente, né, os jovens, né, curtem o solvente e por que também eles curtem tanto, embora não é o que a gente tem de informação, que não tem nada comprovado de uma dependência química, mas a questão toda é a dependência psicológica, né? Assim, o barato que é estar junto com outras pessoas, porque também quando você está num nível de dependência muito grande, as pessoas não fazem nenhuma questão. É como ele disse, a droga é o centro da vida, não tem nem mais participação social. Mas no início é o lance de estar em comum, né? Ou festas trans, ou grupos, né? Para o adolescente isso é fundamental. Depois ele pode até perder isso, mas no princípio é isso, que ele está buscando sua identidade, o grupo é fundamental, né? Então... Doutora, a senhora falou aí de dependência psicológica e tem uma pergunta aqui da Maria José Silva Guedes, que é da Escola Estadual Dr. Agostinho da Silva Silveira, lá do município de Minas Novas, e ela pergunta sobre os antidepressivos. Na última aula a gente mostrou um pouquinho o uso de benzodiazepínicos e tal, e ela pergunta se elas causam dependência. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa história da dependência psicológica que vem com esse tipo de substância. Né, assim, pelo menos na saúde mental, que eu trabalhei 9 anos nela, tinha muito essa recusa, né, as Dona Marias, dos benzodiazepínicos, as pessoas que ficam coladas nessa coisa da reclamação, do pedir o remédio. Eu acho que quando uma pessoa pede um remédio é porque ela não sabe o que é que ela está pedindo. Ela está pedindo cuidado, está pedindo ajuda, talvez não seja o remédio, né? Eu penso também que as pessoas, quando usam algum remédio, mesmo que ele não cause uma dependência química,
essa pessoa tem uma dependência do outro, sim, uma dependência psicológica, que pode ser posta no remédio, mas é uma posição muito vitimizada, porque ela não toma uma posição de sujeito perante a sua vida, a condução das suas coisas, né? É sempre de alguém que precisa do remédio, do cuidado do outro. Eu penso que aí também há um álibi, não é? Quer dizer, como é que a pessoa que atende, né, pode disparar uma pergunta ou uma questão que faça esse sujeito se movimentar em relação a isso, porque essa é a aposta, né? Já que é uma dependência